Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2022 do fundo KNR11, o que é a renda imobiliária, fundo de investimento imobiliário, fundo híbrido de tijolo, um fundo com quase 4 bilhões de patrimônio, né, em questões de Brasil. Isso é um fundo enorme, né? Mas vamos ver então a performance dele nesse mês de junho, tá? Fique conosco aí para você saber, né, como foi essa performance do KNR11, tá bom? E se você gosta de fundo de investimento imobiliário e Fiago, quer acompanhar com a gente aqui no canal, né, os relatórios gerenciais, né, todos os assuntos ligados a esse tipo de investimento no mercado financeiro, se inscreva aí no canal, né, ative o sininho de notificações para você ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal e também deixe seu like, que ajuda bastante a disseminar essas informações pelo YouTube. E também a gente tem um grupo do Telegram para você se inscrever lá, encurtar a distância, conversar com outros investidores, né? Nosso grupo está crescendo, então se inscreva lá, né? Reduz a distância para a gente poder trocar conhecimentos. E também esse relatório está na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, tá bom? Então vamos lá, aqui ó, já tem algumas informações de cara do KNR11. Então, um fundo que gera renda de aluguel mensal através de locação do portfólio diversificado de prédios corporativos e de galpões logísticos. Então, por isso que eu falei que é um fundo híbrido de tijolo, porque ele investe em dois segmentos, né? Prédios corporativos e galpões logísticos. É um fundo de 3,8 bilhões de reais. Como eu falei, para critérios de Brasil, é um fundo com um patrimônio muito grande, um dos maiores aí do mercado, tá? Tem mais de 235 mil cotistas, eu não sou um deles ainda, estou esperando aí um bom preço para poder entrar no fundo. Eu acho um excelente fundo para longo prazo e a gente vai ver algumas informações aqui que confirmam que realmente o fundo tem bons imóveis, tá? E está descontado no mercado, inclusive, né? Ó, o valor patrimonial dele é 159,78 e valor de mercado 131,48 no fechamento agora do dia 30. E no dia 1º ele está cotado ali em torno de 130,50. Ainda teve uma quedinha, né? Por conta também do anúncio dos proventos, né? Que é o último dia útil de cada mês. Então, anunciou os proventos, tem o preço de ajuste, que no dia seguinte o preço que encerrou o mercado no dia anterior, no último dia útil, que anunciou os proventos. Então, o dia posterior, que é o ex-proventos, ele vem descontado do valor anunciado daquele mês correspondente, né? Então, normalmente a cota, se ela começou a 130, ela encerrou o último dia útil do mês que anunciou os proventos, por exemplo, a 131, se ele anunciou R$ 1 de provento, no mês seguinte, ou mês ex-provento, ele vai começar com R$ 130 aproximadamente. Tá? Então, mais ou menos, esse é o preço, mais ou menos, né, de forma muito básica, é o preço de ajuste aí no mercado. O fundo está com uma vacância de 1,84% e segue reduzindo a vacância, tá? Era 1,91%. Então segue reduzindo a vacância física aí mês a mês o fundo, então um fundo muito resiliente, né? E a vacância financeira também reduziu aqui um pouquinho, 5,59%, né? Que por conta de alguns contratos, né? Aí tem algumas carências, alguns descontos, né? E essa vacância financeira está maior que a vacância física. Aqui informações aqui para os investidores, né? Então ele fala que concluiu a reavaliação anual da carteira e teve lá no final a gente vai ver, né, o valor em si, mas teve uma valorização, né? E aqui ele coloca até o valor do mês, né? Como ficou, uma valorização de 1,69% e o valor patrimonial dele aumentou para 159,78, tá? Então eles tiveram algumas também movimentações no mês, no mercado de escritórios no Rio de Janeiro, né, que é o que estava mais contribuindo com a vacância do fundo, né, são os imóveis de escritórios, dos imóveis que o fundo tem aí no Rio de Janeiro. Então ele locou aqui um andar do imóvel de Botafogo Trade Center para GNA, né, e também alugou meio andar nesse edifício da Buenos Aires Corporate, né, o Conselho Federal de Representantes Comerciais, tá? Então são dois imóveis aqui no Rio de Janeiro também, fundo aí reduzindo a vacância no local que o fundo realmente tem uma maior vacância. No segmento corporativo de São Paulo
também locou 2 conjuntos no edifício Madison, ou Madison, né? Quem queira falar alguma coisa aí e tal, para empresas do grupo de agência de publicidade Gotcha. E teve então reduzindo a vacância. Mas teve uma desocupação de um andar do edifício Atenas, a empresa Infinity Outsource reduziu aí a vacância. Com relação às movimentações, a vacância diminuiu então, né, para 1,84, financeira também para 5,59 e a vacância financeira ajustada pelas carências está em 7,01%, que também reduziu, né? Aqui ele fala sobre os rendimentos publicados então no dia 30, foi de 84 centavos, vão ser pagos no dia 14 de julho, tá? Paga aí sempre no 10º dia útil, né? Posterior aí ao anúncio. Aqui ele também fala sobre o fluxo previsto, né? Então, ele fala da expectativa, né? Então, para o segundo semestre, né? O fundo pretende então ter uma expectativa de distribuição de 91 centavos de distribuição por cota, né? Então, o fundo aí com a expectativa de aumento então na trajetória dos seus proventos. Vai ter um aumento agora bem relevante, né? Então, interessante isso. Aqui a rentabilidade para quem entrou nas emissões, tá? Então, tem 7 emissões do fundo. Para quem entrou na última emissão, está com uma rentabilidade total negativa de 8%, mas quem entrou na primeira, lá em 2010, está com quase 200% já de retorno, né? Então, interessante também isso aí. Bom, o fundo tem aqui outras características, né, que a gente não falou, que 84 centavos foi a distribuição, ele é administrado pela Intrag, DTVM, taxa de administração e gestão 1,25%, não tem taxa de performance. O início do fundo foi lá em agosto de 2010 e o gestor é a Quineia Investimentos. Negociações e liquidez. Então o fundo fala aqui na página seguinte, 100% de presença no pregão, 2,7 milhões de volume médio diário de negociação. O fundo tem uma liquidez, né, boa no mercado, tem reduzido, né, a liquidez no mercado, mas o fundo sempre teve uma boa liquidez no mercado, né? É um fundo que normalmente tem um giro de cotas baixo, né? Então acaba que a liquidez também não fica tão boa, né? 2,7 milhões de volume de liquidez diária com um fundo de quase 4 bilhões é muito baixa, porque é um fundo que normalmente quem adquire para longo prazo, então dificilmente se desfaz da cota, né? Não faz trade com a cota porque ela também não varia tanto no mercado. Bom, o fundo, com relação à carteira imobiliária, é um fundo bem diversificado, tá? Tem 21 propriedades, são 12 edifícios comerciais e 9 centros logísticos, tem mais de 90 inquilinos no seu portfólio, está nos 3 principais estados do país, né, com relação a volume financeiro, e a tipologia da receita, 57% vem da área logística, 42% vem dos escritórios, ou 43%, né, arredondando. Os contratos pela tipicidade, então 58%, a maioria são contratos vindos da área logística, normalmente, né? Tipicidade aqui 41,75%, normalmente vindo dos imóveis de escritório. E com relação aos índices de reajuste, 67% reajustados pelo IPCA e 33% pelo IGPM. Seus contratos, a maioria, quase 80%, vencem a partir de 2026. E as revisionais acontecem aí nos próximos anos, aí, alguns percentuais de alguns contratos sendo revisados. Aqui com relação à vacância, segue caindo, né? Então tem uma análise aqui dos últimos 12 meses, né? Caiu a vacância em todos os meses, tanto física quanto financeira. Então todas elas caíram nesse período, não teve retração, só queda mesmo. Então muito interessante sair o fundo buscando alocar, né? Buscando uma recuperação, onde muitos outros fundos de lajes corporativas não se recuperaram ainda com relação às vacâncias, né, geradas na pandemia, tá? E aqui algumas receitas adicionais que estão se acrescentando aí aos resultados do fundo com relação ao término de algumas carências, de alguns descontos. A vacância financeira ainda está concentrada, sua maioria, nos escritórios do Rio de Janeiro, aí alguns aqui em São Paulo e em Minas Gerais, tá? Mas a maioria, como eu falei, venho falando, estão nos escritórios do Rio de Janeiro. Isso aqui é o percentual somente da vacância, né? Com relação aos segmentos dos inquilinos, então são mais de 90 inquilinos no seu portfólio.
né, a maioria da indústria e do comércio, né, e outros segmentos aqui com percentuais menores. E aqui são os imóveis do fundo, né? Então tem aqui muitos imóveis aqui em São Paulo, né? São aí 8 edifícios comerciais e 7 centros logísticos ou da área logística, né? Só em São Paulo. 3 edifícios comerciais e um logístico no Rio de Janeiro e um de cada aqui em Minas Gerais, são mais de 765 mil metros quadrados. Aqui a especificação de cada um deles, né? Então, participação, o fundo não tem participação 100% em todos eles, a maioria 100%, mas tem uma participação ali parcial em algum desses imóveis, então você pode verificar. Normalmente as participações parciais estão nas lajes corporativas, alguns aqui nos logísticos também tem, 2 imóveis logísticos tem participação parcial, o restante tudo são participações integrais, né? E muitos também, a maioria participação integral, né? Mas tem aqui uns 7, mais ou menos 7 imóveis que têm participações parciais dentro aí da área bruta do fundo, da área bruta do imóvel. Com relação às informações contábeis, ele fala aqui da receita potencial, que é quase 26,7 milhões, né? A vacância, o fundo deixa de receber aí 1,6 milhões, as carências e os descontos, também o fundo deixa de receber 902 mil reais. Tem aí a receita potencial recebida em maio foi de 24,1 milhões, teve receitas não recorrentes de 514 mil reais e a receita total do fundo então foi de 24,6 milhões de reais. Aqui os recursos disponíveis para distribuição. Então teve as receitas de aluguel de caixa, 22,6, receitas de aluguéis antecipados, receitas financeiras, as despesas, né, condominiais, IPTU e outras despesas. E o resultado do fundo foi de 21,1 milhões. Esses são os recursos disponíveis para distribuição de junho. O fundo fez aí uma reserva de 888 mil reais e distribuiu 20,2 milhões e 84 centavos por cota. Na composição do rendimento, a maioria é receita de aluguel, né? R$ 1,02 por cota, o carro-chefe do fundo. Fluxo de caixa do mês de junho, então somente no mês de junho ele iniciou com 93 milhões em caixa. Aluguéis aí foi de 22,6. Receitas financeiras, benfeitorias, que reduziu, né? Taxa de administração também despesa, condomínios, IPTU e outros. E os rendimentos distribuídos, então, que reduz também, mas foi menor do que as receitas de aluguel, né? A distribuição foi menor. E o fundo encerrou com 88 milhões,6 mil reais em caixa no final de junho de 2022. Desses 88 milhões, tem as questões ali de recursos comprometidos, né? Por exemplo, o rendimento a distribuir foi de 20,2, como a gente viu lá em cima, né? Taxa de administração a pagar 3,3 e também tem os recursos comprometidos para aquisições, né? Pagamentos futuros dessas aquisições, financiamentos, né? Benfeitorias. E o saldo disponível mesmo, ou seja, o caixa livre do fundo, é quase 22 milhões de reais no final de junho de 2022. E aqui, para encerrar então, é a questão da reavaliação patrimonial, né? O fundo teve aquela reavaliação patrimonial que foi positiva. Então, o valor patrimonial por cota foi de 157,13 para 159,78, quase 1,7% de variação positiva. E o fundo agora está valendo então 3.859.806.370 reais e 76 centavos, ok? Então é isso, relatório gerencial do fundo KNRI11, fundo híbrido de tijolo, que na minha opinião é um dos melhores fundos aí do mercado, tá? Não olhe só para o dividendo, é um fundo que tem um portfólio excelente. Eu ainda não tenho na carteira, mas pretendo colocar em breve, assim que eu tiver uma oportunidade de boa de preço. É um fundo que eu vou colocar na carteira do meu filho mais novo, que eu vou inserir agora no mercado, e vou colocar também na carteira do meu filho mais velho, porque as carteiras dele vão ser né, para longuíssimo prazo, né, e fundos assim para esse tipo de estratégia, na minha opinião, tá bom? É isso aí então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe com a gente se você é cotista do KNRI11, qual o percentual da sua carteira hoje, e se inscreva lá no nosso grupo do Telegram, tá? O link está na descrição do vídeo.
Esse relatório também está na descrição do vídeo e também nós temos o nossa área de membros, tá? Se inscreva lá, ajuda a gente aqui no canal a continuar esse trabalho. Muito obrigado aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.